recebendo aqui na sede da Rádio Independente a Karen Fink. Ela é presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento, e o vice-presidente do Conselho, o Gustavo Schaefer, para nos trazer esclarecimentos e contribuir com o conteúdo e com o propósito do projeto Viva Nossas Águas, que justamente é ilustrar muito sobre saneamento básico, tornar essa pauta acessível, dinâmica, didática e acessível para toda a gente. Então eu começo perguntando para a Karen e para o Gustavo o que é e o que se propõe a fazer o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvintes. Então, o Conselho do Meio Ambiente e Saneamento Básico de Lajeado, ele se propõe a ser um órgão deliberativo, né? Nós temos, uma das atribuições ser a última instância em recursos administrativos, quando há fiscalização com resultado de multa, né? Órgão consultivo, né, que é também voltado para justamente estar próximo ao município, próximo a todas as entidades que estão vinculadas e que se propõem à proteção do meio ambiente, né? Então, também podemos elaborar planos de lei, estamos com projetos também para elaborações de editais, para justamente fomentar projetos que sejam voltados para a proteção do meio ambiente na nossa cidade, né? E Gustavo, o que mais nós fazemos? Bom, nossas reuniões são mensais, né? São diversos conselheiros de entidades aqui do município de Lajeado, né? Entidades que se propõem a estar ao lado do meio ambiente, e nas nossas reuniões a gente discute diversos temas relacionados às questões ambientais, né? O plano de saneamento básico do município também foi um plano que foi todo ele atualizado no ano de até o ano de 2022. Essa atualização ela se deu devido a exigências legais, né, da legislação, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o Conselho ele apoia tanto esses projetos como também a própria Secretaria de Meio Ambiente na elaboração de projetos ambientais. O Plano Municipal de Saneamento, que foi instituído em 2013, ele foi revisado em 2022. Isso, ele teve toda a sua atualização, ela foi realizada até o ano de 2022, quando ele foi a sua atualização finalizada, apresentado para o Conselho e todos os conselheiros, e depois disso ele passou para ser avaliado pela Secretaria de Meio Ambiente e encaminhado para o gabinete do prefeito, que é onde ele se encontra até hoje. Então ele ainda não avançou para ser aprovado como forma de lei para a Câmara de Vereadores. Claro que a gente, do ano passado para o ano de 2024, a gente teve diversos fenômenos aí de cheias que acabaram não fazendo com que esse plano pudesse ser aprovado pelo gabinete para avançar. Então ele ainda se encontra nessa etapa de avaliação do gabinete do município. Então ele precisa agora ser avaliado, aprovado, passar pela Câmara de Vereadores e aí sim implantado. Exatamente. E como as cheias, é possível que precise se olhar novamente para algumas questões, né? Que são o que a gente às vezes discute também, não só nas plenárias do Conselho, mas numa Câmara Técnica específica, que a partir das cheias nós criamos, que foi a Câmara Técnica de Eventos Climáticos, né? Então, uma vez por mês nós nos reunimos e justamente para... como temos um corpo técnico, vamos dizer assim, no conselho de biólogos, engenheiros, né, pessoas que têm muito conhecimento, né, para que a gente possa, também no momento que nós somos chamados para participar da elaboração, né, do projeto de lei do saneamento básico ou outras questões que o município precise, nós também já estarmos preparados com as nossas opiniões, porque por trás de cada conselheiro está a sua entidade, está a sociedade, né? Então nós somos uma voz da sociedade nesses momentos também. Esse plano municipal de saneamento que está aguardando essa aprovação, está parado lá e por tudo isso que a gente viveu, se ele já estivesse implantado, ele teria mitigado os efeitos da enchente de maio, por exemplo? Bom, vamos lá. O plano ele é composto por 4 temas, tá? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e o último deles, drenagem pluvial.
Eu entendo que o tema de drenagem pluvial, ele poderia, e agora nesse momento, depois de tudo que aconteceu, ele poderia ser novamente revisto. Acredito que nesse tópico há muito a avançar depois do que a gente aprendeu e passou. Nessa situação que a gente passou, ele trouxe algumas situações de alguns pontos da cidade que a gente precisa melhorar essa drenagem pluvial, né? Então, o próprio valão, hoje a cada chuva, enxurrada que a gente tem no município, acaba alagando. Então, é um ponto sim que precisa ser revisto. Pontos específicos de Lajeado que antigamente não inundavam, hoje inundam de forma rápida, né, e cada vez mais frequente isso está acontecendo. Então, o item drenagem pluvial é um item que poderia sim voltar a ser revisto e caso a gente entenda, né, fazendo diversos tipos de estudos, é um tema que a gente poderia sim ter algumas ações novas propostas no plano para serem implantadas e aí sim a gente ter uma melhora nessa drenagem pluvial. E esse é um processo demorado, esse plano que está no gabinete volta para o conselho para ser revisto esses tópicos e aí passa por esse processo de novo. Isso tudo é um processo demorado? Eu entendo que sim. Hoje ele levou em torno de um ano, 2022 inteiro, para a gente rever essas 4 áreas, esses 4 temas. Entendi. Então, nesse momento, por estar parado no gabinete, acredito que seria interessante a gente solicitar que esse documento ele volte para a secretaria, para que a gente faça uma nova análise de todas as metas que foram colocadas nesse tema de drenagem e ali assim a gente consiga talvez trocar ou adicionar algumas metas para que sejam executadas e a gente tenha uma melhora significativa depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu, a gente aprendeu muitas coisas, né? Nós leigos, então os técnicos vocês, né, podem nos ajudar muito mais com isso. Uma das coisas que a gente logo visualiza, né, é a drenagem, né, essa questão do valão, por exemplo, que é uma imagem muito recorrente e até um receio que a gente tem, mesmo não tendo a enchente, uma característica de enxurrada, de chover muito no curto espaço de tempo, a gente sabe que o valão vai trancar. O que mais esses últimos episódios, especialmente em maio, né, nos ensina sobre? Bom, quando a gente vai olhar os nossos temas ali do Plano Municipal de Saneamento Básico, o primeiro deles é o abastecimento de água. Quem vai fazer uma leve retrospectiva do que aconteceu naquele período das cheias, a partir do dia 1º de maio, a gente lembra que em determinado momento a gente começou a ficar sem energia, sem água, né? Então, de que forma que a gente poderia estar tendo ações no sentido de repente, ter poços artesianos, né? Fazer com que a nossa concessionária de abastecimento de água tenha poços em determinados locais, tenha geradores, para fazer com que o nosso abastecimento eles tenha um plano B em caso de necessidade, né? A gente sabe que lá na Bento Rosa a gente tem a captação de água da Corsã e foi fortemente atingido. Então, até eles conseguirem recuperar aquele bombeamento, né, a coleta, a captação de água no Rio Taquari, demorou dias, né? Isso fez com que muitos locais de Lajeado demorassem muito para ter um reabastecimento de água. Se nós tivéssemos poços em determinados locais da cidade, como um plano B e geradores, mesmo sem energia, mesmo sem a captação lá no Rio Taquari, nós poderíamos ter abastecimento de água. Então são tópicos que a gente pode sim rever e fazer melhorias para que a gente não corra ou não passe por isso novamente. E o conselho, nesse ponto específico, a gente já começou uma conversa com as secretarias que fazem todo esse monitoramento de como está dentro do município a gestão dos poços artesianos do município, os que são hoje, em tese, cedidos para empresas privadas fazer esse abastecimento em alguns bairros, né? Algumas associações municipais, outras associações de bairros e outras empresas privadas, e também com então a empresa que hoje, né, assumiu a Corsã, para que então tanto por um lado o município como a empresa possam se conversar com a nossa participação de trazer essa segurança no momento de uma crise, né? E aí envolve não só ter poços, mas ter geradores para esse abastecimento, carros-pipa também para o abastecimento de água. Então o Conselho tem conversado com as secretarias para buscar essas informações, ver como é que está a questão do município e a gente poder então também não só fornecer daqui a pouco pareceres ou opiniões sobre isso, mas nós como o fundo ele gere o fundo do meio ambiente,
nós podemos, com isso, com esses valores, daqui a pouco estar apoiando também projetos, né, como é o projeto do edital, que também foi pensado justamente para, de alguma forma, nós colaborarmos, né, com o município e com a população nessa questão das cheias, né? Então a gente está aí com o lançamento aí do edital próximo, né? E que vai ter como tema... Isso, a gente tem um edital, né, que é um edital que a gente faz a promoção de verba, né, de valores, para incentivar e promover algum projeto. Junto com a Secretaria de Meio Ambiente, nós definimos um tema, que é o tema que vai ter esse recurso disponibilizado, que vai ser a proteção, né, a avaliação e a proteção das áreas de proteção permanente do Rio Taquari e do Rio Forqueta. Então toda a extensão do Rio Forqueta e do Rio Taquari até a divisa com o Cruzeiro vai ser feito toda uma avaliação dessa área de proteção permanente, a sua extensão, assim como locais onde tiveram diversos problemas em relação a cheias, e esse trabalho ele vai trazer toda uma parte positiva que vai ser no sentido de preservação e de recomposição dessas áreas de proteção permanente que são tão importantes para a gente diminuir os efeitos das cheias. E aí a gente está falando de 2 rios, né? O Rio Taquari e o Rio Forqueta, que o Rio Forqueta também dessa vez foi muito atingido e trouxe muita preocupação também. E a gente tem a questão dos arroios, né? Que então é o que o Gustavo estava falando antes, que é da drenagem fluvial urbana, que está dentro do saneamento básico, dentro de um dos projetos de metas, né? E que é complexo, mas uma coisa está interligada à outra, né? E depende muito de que se aqui andar bem, a gente tiver informações concretas, informações que possam trazer, então, um subsídio suficiente para que os projetos sejam efetivos, né? Temos agora uma avaliação, podemos executar um projeto, trazer mais segurança, né? Para quando ocorrer algum evento, a gente ter respostas, né, mais claras para a população também. Esse edital que vocês nos contam, ele primeiro vai fazer uma avaliação e depois apresenta uma proposta e depois essa proposta ser avaliada e executada. O processo é esse? É um estudo que ele vai ser feito todo um levantamento de toda a área de proteção permanente, e o próprio estudo depois ele vai trazer medidas e formas de recomposição dessas áreas de proteção permanente. Ele já mostra as alternativas. Isso. Ele vai vincular as duas áreas, desde a parte de levantamento, para a gente saber como está a nossa área de proteção permanente, até a recomposição, qual é a medida mais eficiente para a gente recompor de forma mais natural possível esses locais. E para executar daí esse plano? Quem executa? Esse é o segundo passo, né, que esse edital ele vai muito no sentido de trazer informação, dados, para que sirva de subsídio para a própria Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de buscar e realizar projetos para fazer essa recuperação, assim como vai surgir para a Secretaria propor para empresas ou para pessoas que tenham causado algum impacto ambiental como forma de composição, né, desse impacto que causou, e para diversas empresas que queiram desenvolver algum projeto nessas áreas. A informação já se tem. Ela vai estar disponível. Isso é um projeto que a gente está lançando agora. À medida que o edital seja concluído, a gente tem depois essas informações. Isso. E, por exemplo, a partir dessas avaliações, a Secretaria ela vai elaborar projetos como é agora, então, o do Arroio Saraquá. Teve anos atrás o projeto do Arroio do Engenho, e agora, 2022, 2023, se iniciou o projeto do Arroio Saraquá, que também é para olhar esse caminho do arroio, ver como é que está as áreas de preservação permanente no entorno, e que o Conselho participou, né, está participando também, para que a gente, dentro do nosso município, possamos, em vários pontos, estar aí tentando melhorar essa questão que envolve a drenagem urbana, né, a drenagem fluvial ali, o abastecimento de água, né, que está dentro do saneamento. Se nós olharmos para as diretrizes e metas do plano, então a pauta da drenagem, a pauta do saneamento, de recuperação dessa margem do rio, tá dentro dessas metas e diretrizes do plano. Tem algo mais que fica fácil da nossa audiência entender?
Quando a gente fala do plano, a gente tem as áreas aí do abastecimento de água. Hoje o município de Lajeado, todo ele tem sim abastecimento de água. A gente tem um outro tema que é a limpeza urbana e manejo de resíduos. E aí quando a gente fala em manejo de resíduos, a gente tem uma área que a gente pode avançar e pode avançar muito, tá? E eu digo isso porque hoje Lajeado é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, a gente gera mais de 60 mil toneladas de resíduos por dia, né? Todo esse resíduo ele é coletado no município, é levado ao aterro. Nós temos lá no aterro sanitário de Lajeado uma central de triagem que faz a triagem dos resíduos e depois esse resíduo ele é disposto lá na célula do aterro sanitário. Ali há muito a se avançar. Né? Hoje Lajeado gera 60 toneladas de resíduos por dia, porém 3% de tudo isso é retirado para reciclagem. Então é um volume muito pequeno que a gente consegue tirar de todo o resíduo que a gente gera. Então é preciso avançar muito nesse tema. Os resíduos eles podem sim ser um incentivo, a gente pode tirar recurso dali, mas mais importante do que tirar esse recurso é evitar que isso seja aterrado. Né? Quando a gente está aterrando o resíduo, a gente está dispondo ele, e no momento que ele está disposto lá, ele tem outras consequências. Ele gera churume, ele gera gases. Então, é importante que a população esteja mais consciente de fazer a separação dos seus resíduos, que a gente saiba que dia a coleta seletiva passa lá na nossa rua, que a gente faça a colocação no dia correto. É importante que o município faça e incentive a população, mas também despenda de valores, de recursos para melhorar a central de triagem. Hoje a gente tem uma central, mas ela deve ser melhorada. Tem que ter mais gente triando aquele material, temos que ter as esteiras maiores, uma quantidade maior, só assim a gente consegue avançar na questão de resíduos. No momento, hoje é um percentual muito baixo, e baixo até comparado com outros municípios, né, aqui do Vale do Taquari, que acabam fazendo essa triagem e conseguindo recuperar um volume muito maior. Essa é uma meta ou uma diretriz dentro do plano? No plano, na parte de resíduos sólidos, a gente tem como meta assim, aumentar esse volume, esse percentual de resíduos que devem ser retirados do montante para serem reciclados. E aí passa invariavelmente sobre a conscientização, né, e o engajamento da população. Né? E aí uma das formas também de o município fazer com que a população tenha mais engajamento, se conscientize mais pela educação ambiental, né? E também daqui a pouco fomentar a questão de desconto tributário, né? Que hoje ela no município a questão da arborização urbana, que quem tiver árvores nativas ganha desconto, mas daqui a pouco quem tiver uma composteira na sua casa, quem fazer algum trabalho voltado para a reutilização de água, por exemplo, também, ou empresas que destinem corretamente os resíduos de construção civil, né, ou placas solares. Existem tantas outras formas que a gente pode estar reduzindo o resíduo, que não é só o resíduo que vai para o lixão, mas é o resíduo no geral do que a gente utiliza no dia a dia, né, que uma empresa gera, que nós geramos, que precisa ser melhor destinado. Né? A gente fala aí muito dessa questão, querendo ou não, do resíduo que vá para o lixão, né? Mas a gente já não fala mais em lixo, a gente fala em resíduo porque a gente já tem um olhar de que a gente não está tratando ali de lixo propriamente, a gente está tratando de resíduo que também faz parte de uma cadeia, que tem famílias que se sustentam sobre isso, né? E que, como catadores, né, como o pessoal que está lá trabalhando na triagem, né, e que se a gente fizer a nossa parte em casa, se as empresas fizerem a sua parte, eles vão manter o seu sustento e vamos dizer assim, a rede circular vai acontecer. Onde vai o resíduo da construção civil? Hoje está indo para a saideira, né? Hoje o município de Lajeado não tem uma lei, né, que trata dos resíduos da construção civil. Então é uma coisa que o Conselho já se envolveu em anos anteriores. A lei, o projeto de lei ele foi construído em parceria do Conselho com a Secretaria. Esse projeto acabou indo para a Câmara de Vereadores e ele foi arquivado. Né? Não foi de interesse dos vereadores na época a aprovar, devido a algumas questões que envolvem aumento de custo para construtoras. Né? No momento que a gente faz um projeto como esse, a gente acaba criando
algumas dificuldades, muitas vezes financeiras, no sentido de fazer a destinação correta. Então hoje resíduos da construção civil eles podem ser reciclados, né? A gente tem empresas aqui no Vale do Aquari que já fazem isso, mas claro, tem um custo, mas a gente precisa pensar sempre na questão ambiental. O custo ambiental ele também existe. Então no momento que a gente faz uma construção, uma reforma, uma obra, a gente tem a geração de diversos tipos de resíduos da construção civil que, quando bem separados e destinados, a gente consegue sim ter um ganho ambiental e não criar um impacto ambiental daquele resíduo junto ao ambiente. Esgoto seria a minha próxima pergunta. Esgoto também, né? Esgotamento sanitário é um dos temas do plano. Hoje, Lajeado tem menos de 2% da população coberta e tendo rede coletora de esgoto, somente lá no bairro Muniz, na Flávia, que a gente tem, a Corsã tem uma estação de tratamento lá, a rede ela passa na frente, se eu não me engano, de 394 moradias, são dados que está no plano. Isso faz com que a população atendida seja muito pequena. Aquelas residências que têm a rede coletora passando, eles são obrigados a se conectar, né? E isso é um passo super importante que a gente precisa avançar no tamanho da rede coletora, com mais estações pelo município. Hoje o município de Lajeado ele é um município que tem um relevo, né, que é significativo, então a gente teria que ter diversos pontos no município com estações de tratamento, captando esse esgoto que é gerado nas nossas casas e fazendo o tratamento adequado. Hoje o percentual é pequeno e muito daquilo que a gente gera nas nossas casas, não sei se o pessoal que vai estar ouvindo a nossa entrevista ele vai saber, mas qual é o sistema de tratamento que a gente tem nas nossas casas? Né? É um sistema comum, com fossa, filtro, clorador? Quando foi a última vez que a gente limpou essa fossa? Porque o sistema ele é calculado, dimensionado para atender uma determinada família, de determinado número de pessoas, que por um determinado período de tempo, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele vai atender. Porém, com o passar do tempo, esse sedimento vai decantando na nossa fossa e essa fossa ela vai ficando cada vez menor. Então é importante que, conforme o cálculo, o dimensionamento foi feito, a cada determinado período de tempo a gente faça a limpeza desse sistema. Somente assim o sistema vai ser eficiente e vai tratar aquele efluente que está sendo gerado naquele local. E aí, tratando, a gente vai estar entregando depois para o meio ambiente, né, descartando esse efluente tratado e não um efluente não tratado que acaba poluindo solo, a água, né, e os nossos rios como um todo. Manter essa fossa em dia, então, essa sim uma responsabilidade de cada morador. É uma responsabilidade, eu diria que esse é o básico, né? É fazer o seu tema de casa dentro das nossas casas, é saber qual o tipo de tratamento que a gente tem nas nossas casas, qual o sistema instalado e de quanto em quanto tempo eu preciso fazer essa limpeza. Né? E não esperar que a fossa comece a transbordar para a gente limpar. Quando ela está transbordando, porque ela já está super saturada. Mas é saber de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer esse trabalho para que a eficiência do sistema ela realmente ocorra. E aí, se a gente pensar em poder público, né, nesse marco o novo marco do saneamento básico, que propõe que até 2033, 90% do esgoto seja tratado, e hoje Lajeado tem em torno de 2%. Vai dar tempo, gente? Sinceramente, não vai dar tempo. Eu, por exemplo, não vejo obras que estão sendo realizadas hoje. A gente sabe quanto tempo demora para uma obra ficar grande, acontecer, né, ser realizada. Então, são obras que demoram muito. E na prática a gente não está vendo redes sendo colocadas para fazer essa coleta de esgoto. A gente tem uma discussão muito grande porque no momento que a gente vai ter a rede passando, eu vou ter que conectar minha casa. A responsabilidade da conexão casa até a rede, que passa na calçada, é do morador. Então a gente tem diversas dificuldades que a gente vai enfrentar. Não é só a rede passar, mas é o morador conectar a sua rede da sua casa na rede da Corsã. Muitas vezes vai ter um investimento a ser feito, porque às vezes a fossa, o sistema de tratamento está lá nos fundos e a rede está passando lá à frente. Poxa, mas minha casa ela ocupa todo o terreno, onde é que eu vou passar? Então é uma série de problemas que a gente vai enfrentar. Então eu não vejo como a gente ter tempo hábil para até 2033 a gente estar com essa meta atingida. Mas antes disso, eu não vejo a Corsã, a AEGE trabalhando para que isso realmente ocorra. Hoje a gente não tem estações de tratamento suficientes na cidade. Temos uma. Então, e se eu não me engano de rede, é uma rede muito curta, muito pequena, atendendo poucas residências.
Então é preciso abrir muitos quilômetros de redes, é preciso instalar novas estações de tratamento e até 2033 eu não acho que vai ser viável. Mas a gente pode sim avançar, uma vez que hoje a gente só tem menos de 2%, a gente pode avançar e precisa avançar bastante para que os nossos fios eles tenham uma qualidade aceitável das nossas águas. E isso passa por conscientização, né? Porque a população ela é impactada no momento que ela tem que mexer na sua propriedade e ela também é impactada depois porque ela precisa pagar por esse serviço, né? Só que conscientizar a população de que nós precisamos todo mundo fazer a nossa parte e muitas vezes a nossa parte vai ser fazer um investimento para que toda a coletividade seja beneficiada, é uma tarefa árdua, né? Para quem está fazendo esses projetos, para quem está à frente disso também. E é uma engrenagem, daqui a Sim. pouco, quando eu vejo que numa situação climática tão severa como aconteceu em maio, o retorno do abastecimento da minha água vai ser mais rápido, a comunicação vai ser mais facilitada, daqui a pouco a gente começa a fazer essa engrenagem funcionar, né? Existe uma descrença das pessoas. Até porque numa enxurrada, muitas vezes, o sistema ele vai esgotar, o valão vai ser transbordado e hoje existe um outro ponto ali que é entre Moinhos e o início do centro, que vai ali na Tiradentes, que é onde eu moro, ali perto, que nunca transbordou. E hoje muitas casas ali foram atingidas, foram inutilizadas, porque ali virou um novo ponto que o arroio ele está transbordando. E por quê? Porque justamente essa questão do esgotamento sanitário também precisa ser olhado melhor. Antes de trazer a minha última pergunta, que fala sobre justamente o contrato com a Corsan, se a gente pensa então nesse ponto ali da Tiradentes, se pensa na Rua do Valão, tem alternativa, tem solução, não é as pessoas, nós não vamos precisar aprender a conviver com aquele problema à medida que toda vez se anuncia uma enxurrada, se sabe que o valão vai fechar, porque parece que agora a gente está vivendo esse novo normal de tem previsão de enxurrada, vai chover 50 milímetros hoje, o valão vai fechar. E aí a gente começa em rotas alternativas, começa a viver o caos e fugindo do caos no dia da enxurrada. Tem como resolver. Vamos lá, eu entendo que existem os eventos climáticos extremos, tá? Ok, Que maio, por exemplo. que vai acontecer e vai transbordar, que a gente vai ter um alagamento naquele local. Entendi. Mas antigamente a gente não tinha tão frequente esses alagamentos. Hoje o valão, por exemplo, ele é tampado, né? Então a gente não enxerga, a gente não sabe o que tem ali dentro. Então é importante que a gente faça algum estudo, algum trabalho de mapeamento destas áreas, né? Realmente desobstruir locais onde hoje estão obstruídos, né? A gente lembra que a própria Rua do Valão ela teve diversas quedas, né? Daquele muro de contenção nos últimos meses, nos últimos anos, né? Então isso fez com que a gente tivesse locais, pontos de obstrução. Então essa limpeza, essa melhora na drenagem, ela é super importante para que a gente faça com que esses episódios eles não se repitam com tanta frequência. Quero perguntar então para vocês, antes de fechar, sobre a renovação do contrato com a Corsan. O Conselho avalia que o atendimento da empresa até aqui está ok? Houve mudanças depois da privatização? A gente até falou um pouquinho lá no início da nossa conversa, né? Mas houve mudanças nesse aspecto depois da privatização? E ainda emendo perguntando, pensando na renovação, na extensão da permanência desse contrato, o que o Conselho entende como imprescindível, como fundamental? Bom, eu entendo que, e acredito que da privatização até hoje, eu não vi nenhum resultado efetivamente, na prática, aqui para o município de Lajeado. É importante que a gente, em caso de renovação do contrato, a gente tenha e realize uma exigência maior, e principalmente na parte do saneamento básico, na parte da construção de redes coletoras de esgoto, instalação de estações de tratamento de efluentes, porque senão ela é a nossa maior parceira para a gente atender o que o marco de saneamento básico exige, né? Então é importante que, além dos valores que serão praticados pela empresa, a gente enxergue um pouco o investimento que vai ser feito pela empresa no município de Lajeado. E o investimento ele não é baixo, é um investimento alto que precisa ser feito, uma vez que a gente só tem 2% da nossa área de residências atendidas por redes de captação. O investimento ele precisa ser muito alto e é preciso elaborar um projeto
específico para o município de Lajeado, que contemple e atenda às necessidades do nosso município, devido à nossa dimensão do município, mas também ao nosso relevo, saber que a gente tem características em determinadas áreas, densidades maiores da população em determinados bairros. Então é importante que a gente faça essas exigências, exige um investimento grande na parte de saneamento básico e também na parte do abastecimento de água. Precisamos ter um plano B em caso da gente não conseguir captar a nossa água lá no Rio Taquari. Então, aonde a gente vai captar? Quais são os locais que a gente poderia perfurar poços, ter geradores, para que o município não fique descoberto em caso de um novo evento, que nem o que a gente teve em maio? E aí o conselho, da mesma forma como a população quer saber, quer estar com as informações mais claras e mais preparado para essa situação, o conselho ele vai atuar de que forma, né? A gente faz essas provocações, né? Já fizemos com o município, com a promotoria, de vir até nós, né? Ou nós irmos até eles para a gente poder conversar e saber quais são as ideias, quais são os projetos que tem. E o nosso próximo passo é também estar fazendo esse movimento com a empresa, então, né, que assumiu a Corsan, para a gente poder, então, também entender deles o que eles querem, né? E aí, então, nós como conselho seremos um filtro, vamos dizer assim, dessas informações e podemos passar para a população. E também a população também é convidada a participar do conselho, né? Como visitante, né? Nossas reuniões são sempre na segunda, quarta-feira do mês, né? E aí a gente quer, né, estar mais próximo da população. Como que a gente vai estar? Através das nossas entidades, muitas vezes. Mas se a população estiver lá conosco, a gente vai estar ouvindo também. E nesses momentos que a gente tem uma conversa com o promotor, com o prefeito, daqui a pouco com a pessoa responsável, né, por essa empresa no município, a gente vai poder enriquecer o debate, né, e fazer um pouco mais pelo nosso município, né? Tudo bem, gente. Acho que era isso, né, Thiago? Conversamos com a Karen Fink, ela é presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento, e também com o vice-presidente Gustavo Schaefer. Aqui esse conteúdo todo vai ser fragmentado para que nós possamos usar dentro do projeto Viva Nossas Águas. E a ideia do projeto é que nós possamos levar para as pessoas informação precisa e de forma simples, para que o nosso ouvinte possa dizer, poxa, eu não sei como é que é a minha fossa, né? E essa responsabilidade também é minha, porque senão nós ficamos nessa fala solta de que tudo alguém vai fazer, sem que eu tenha responsabilidade sobre, e também desinformação, né? Na era da informação, o que a gente percebeu enquanto rádio e enquanto internet, durante a cobertura da enchente, da tragédia, foi um número elevadíssimo de desinformação, que vinha através da fake news, claro, é uma informação errada que é fragmentada e que é replicada, mas também quando a gente entra em um monte de pauta a partir de agora, né? Quando vem um alerta, de que forma eu valido ele? De que forma se comunica um alerta, né? Pensando aqui na minha editoria, para vocês não é diferente. Então também o Viva Nossas Águas fica sempre de portas abertas para que vocês estejam sempre muito próximos da gente. Obrigada. Obrigado. E ficamos também de portas abertas como conselho para a gente fazer essa troca, que com certeza ela é muito importante para o nosso município.